Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. E hoje a gente está com um convidado muito especial, vamos se dizer, um artista, um escritor. Mas antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir aquela moral. Já se inscreveu no nosso canal? Tá seguindo as nossas redes sociais? Já ativou o sininho de notificações para receber todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360? Ainda não? Então compartilhe, se inscreva, ajude a divulgar esse projeto que não é só meu, mas sim de todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando e nos assistindo. E quando eu digo que a gente tem convidados especiais e de altíssima categoria, hoje nós vamos falar com um convidado que é escritor, é empresário e é da nossa terra também e está com um trabalho muito bacana, é o Emerson Donizete Colonelli, o Doni. Doni, muito obrigado. Cara, que satisfação receber você aqui. Para mim é uma alegria muito grande, cara. Cara, eu que agradeço. Eu agradeço demais ao seu convite. Não titubeei na hora de dizer sim. Vamos gravar esse podcast, vamos fazer isso daí. Eu acho muito importante porque eu sou daqui, cara. Eu sou pé vermelho. É o pé vermelho, né? O pé vermelho. Eu ouvi você falando, né? Teve no lançamento. Com muito orgulho, na verdade. Muito orgulho. Aqui tá aqui, pessoal, ó. A Nave no Pé de Goiaba. É um trabalho onde ele conta a história da infância. A gente vai saber um pouquinho mais durante o programa, mas é um projeto muito bacana e vocês vão se surpreender, porque ele não é escritor, não. É verdade. Né? Foi algo aí que ele vai contar como que surgiu, como que aconteceu para ele estar fazendo essa obra tão bonita e né, que nos remete um pouquinho ao passado. E Doni, como eu disse, né, você é aqui da terra, é o famoso pé vermelho. Famoso pé vermelho. Hoje você está em São Paulo. E para nós é uma satisfação receber. E como que é levar essa cultura do nosso Paraná, chegar lá? É pé vermelho mesmo? É pé vermelho, cara. É quebrar barreiras, né? É quebrar barreiras. Eu nasci em 1977, sou filho do meio de 2 irmãos. Tenho um irmão mais velho, que é o Marcos, o Antônio Marcos, e tenho um irmão mais novo, que é o Elias, que nasceu 8 anos depois. E eu falo para todo mundo e brinco que eu, como filho do meio, quase não tive roupas novas. É sempre o do irmão mais velho que crescia. Sempre pegava do primeiro, né? Ó, passou pro outro. Eu falo que o meu irmão mais novo é privilegiado, né? Eu tô na mesma vibe que você, que eu também sou do meio. O meu irmão mais novo é privilegiado. 8 anos de diferença, as minhas roupas já iam para outra pessoa, para outros primos. E ele é tudo novinho. Então, mas nasci em 77, nasci aqui mesmo no São Jorge. O nosso bairro ali é sentido Gurucaia, né, que é o posto fiscal. E meu avô comprou aquela propriedade meados dos anos 68, 69 ali. E aí se estabeleceu aqui, criou todos os filhos aqui. Então meus tios todos foram criados aqui, vieram de Arapongas, Barão, ali aquela região. E se estabeleceu aqui, cara. Eu sei que tem nos arquivos o meu avô por parte da minha mãe e meu avô por parte do meu pai, meu avô Colonelli, Francisco Colonelli, e meu avô por parte de mãe, o Euclides Darelucci, construindo a igreja de São Jorge. Uma foto deles construindo a igreja. Então, você vê como que faz parte do legado, né? Meus avós se estabeleceram aqui por muitos anos. Ainda tem aqui os meus 3 tios que moram aqui, né? E a família, né? Talvez o pessoal não vai lembrar, né? O pessoal mais novo do Doni. Eu creio que a galera mais antiga vai lembrar. E a família Colonelli é uma família muito tradicional aqui no nosso município. Tanto é que o seu avô é o que leva o nome do ginásio de esporte. Isso exatamente. Né? Você sabe a história do ginásio de esporte? Não. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Por que o ginásio recebeu o nome? Claro, como todos que compraram propriedade naquela década aqui, teve que desbravar. Então você vai cortando as árvores menores para poder plantar café, para poder criar gado e etc. E meu avô tinha uma família muito grande, cara. Só de meninos, de homem era 7. E aí o que ele fez primeiro, depois que ele plantou café, que não colhe nada no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano que começa a colher um pouquinho, ele fez um campo. Por quê? Porque os filhos deles precisavam
jogar bola, se divertir, fazer alguma coisa, porque não tinha. São Jorge praticamente era um distrito de Autônia, né? Até porque o meu RG é de Autônia, porque foi municipalizado aqui em 83, né? Isso. Com Sidão. Então, de 77 ali que eu nasci até 83, todo mundo nasceu em Autônia, que aqui era um distrito. Mas eu sou sanjorgense. Eu falo pra galera que eu nasci em Autônia? Nasci em Autônia. Agradeço demais, cara, mas essa terra é a terra. E o bacana é que você viu todo esse processo também, que São Jorge também é uma história bonita em relação a isso, né? Claro. Quando ela era um patrimônio que passou a ser município. E isso é interessante porque você também acompanhou, a família ajudou. Porque naquela época, né, dona, era tudo mato aqui, né? Era até a princípio, por exemplo, na primeira eleição, eu lembro muito vagamente, mas as ruas daqui era tudo terra. Até no centro não existia asfalto. Era tudo terra. Eu lembro que meu pai, a família Colonelli, junto com, lógico, com orientação na época do padre Ernesto, que era um cara que era muito, muito querido aqui também, né? Eu falei, não, vamos eleger um prefeito, a gente tem que ter um cara aqui do nosso distrito, não pode ser mais só vereador aqui, né? Tem que ter prefeito, tem que ter vice, tem que ter estrutura. E aí, eu lembro que ele passou no caminhão, era uma poeira, comemorando, buzinando, soltando rojão. E eu era bem pivetinho, assim, eu lembro bem vagamente, mas isso aconteceu de fato. E isso que é interessante, porque a história de São Jorge começa com uma questão de comunidade, né? Esse espírito de comunidade, as pessoas se unindo. Antigamente tinha muito isso. Eu lembro muito vagamente, né? Porque era muito novo na época. Lembro um pouquinho, né, do padre Ernesto. E eu vejo disso, a gente tinha muito esse espírito de comunidade. Ia fazer algo, a comunidade mesmo se unia, se motivava a construir. E vocês participavam de tudo isso mesmo, como criança, tudo, mas vocês estavam ali participando, né? Para quem não sabe, assim, o meu tio, o Zico, foi um dos que se envolveu com política, né? Naquele período. Perdeu a primeira, depois ele foi vereador, depois perdeu, depois foi vereador de novo e etc. O meu tio Arlindo era muito envolvido com a igreja. Meu tio Arlindo, que era o segundo da família do meu pai. Meu pai era coordenador de catequese. Então aquela galera que tinha um pouco de medo do Padre Ernesto, não medo, era um pouco de respeito. E um pouco de medo porque assim, você lia o evangelho na igreja e ele saía para perguntar. Perguntava os 10 mandamentos, ele descia a escada e ia lá perguntar, falou assim, então, o que você entendeu? E você, o que você entendeu? Cara, era na veia, era a Bíblia explicada na veia o tempo todo, cara. Então, mas a igreja era sempre lotada, porque ele era muito inteligente, ele era, para a época dele, lógico, europeu, português, ele era acima da média, então todo mundo queria ouvir um cara acima da média para poder se desenvolver, para poder ser orientado e deixar de errar, vamos dizer assim, né? Errar menos, né? E esse espírito que a galera tinha um pouco de medo eu não tinha, porque meu pai era coordenador de catequese, então eu estava sempre envolvido. De certa forma, tirava um pouco do comodismo, né? Essas pessoas tinham de fato aprender. Também. Chegava, eu vou na missa hoje, mas não vou lá, tem que estar bem preparado. Então tirava também do comodismo. E era uma galera muito humilde, né, cara? A gente está falando de uma galera muito humilde. E que não tinha o que tem hoje. Não tinha. Essa tecnologia. Hoje está tudo muito fácil. Esse dia eu estava conversando em relação à questão de pesquisa. Eu me lembro da minha época de escola, a gente tinha que ler um livro mesmo, né? Pesquisar, folhear ele mesmo até você achar o que você precisa para determinado trabalho, fazer um trabalho. Hoje não, hoje você digita lá no Google o tema que você precisa e já está tudo escrito praticamente. Né? Eu até conto um fato aqui no livro, né, cara? Mas minha mãe era do coral da igreja. Então eu passei minha infância, meu pai coordenador de catequese, minha mãe envolvida com coral e uma galera ensaiando com aqueles gravadorzinhos que comprava na Aparecida do Norte, porque meu pai também fazia excursões para Aparecida do Norte a cada 2 anos, na época da colheita forte, que o café ele é assim, né? Ele, naquele período, um ano era muito bom, outro ano era um pouco mais fraco. Então meu pai também fazia. E lá se comprava de tudo, né? Desde relógios, de imagens e os gravadores que já existiam em São Paulo e aqui não.
E eu via minha mãe, cara, eu vinha pequenininho pro salão paroquial, junto com meu pai, que ia dar catequese, ia coordenar a galera, e minha mãe ia ensaiar com a outra galera, com as mulheres. Porque o coral da igreja, não sei se você lembra disso, existia 2 corais. E era em cima, né? Um cantava o louvor, estremecia a igreja, e o outro cantava o evangelho lá, que ele era cantado, né? Aquela hora que o padre está ali na questão da hóstia, da consagração. Cara, parecia um concurso de quem me entregava mais, sabe? Era muito legal. E isso você vê que fez a diferença no teu crescimento como formação, como homem, como formação de pessoas, né? Porque a gente vê muito a nova geração, vamos trazer um pouco para o agora. Claro. Essa questão de não saber lidar com a dificuldade, não saber lidar com o não, com o certo, com o errado. Hoje o errado passou a ser certo. Sim. Né? E naquela época a gente vê uma geração muito mais tarimbada, mais forte, sabia enfrentar o problema de peito aberto. Sim. Você vê que isso contribuiu para a tua formação? Eu acho que para tudo, né? Desde para você enfrentar, é lógico que a vida vai te colocar um monte de obstáculos, e isso é natural. Mas para você enfrentar esse mundo, cara, espiritualmente você tem que estar bem preparado. Espiritualmente você tem que estar com sabedoria, vamos dizer assim, de saber o que é certo e o que é errado, e que aquilo que a Bíblia fala é real. É real. Então, assim, não tem muito segredo. Você tem que temer alguém. E eu acho que o que você está falando vai muito de encontro a isso. Essa geração não teme mais ninguém. Ou teme menos, né? Então, quando você tem temor, você vai enjoelhar seu joelho ali e agradecer a todo momento. E meu pai me ensinou uma coisa dentro dessa questão de espiritualidade, né, cara? Que o café deu chuva de pedra, jogou o café no chão antes do tempo e tal. Então, dei graças porque isso aí foi de Deus. Ah, mas a colheita não foi tão forte esse ano, poderia ser melhor. Dei graças. Ah, mas para almoçar, para jantar, para tomar café, tinha que rezar o tempo todo, cara. Então, eu até coloco no episódio aí que eu tava rezando um dia com coxa de frango. Você sabe que o frango só tem 2 coxas, nós éramos em 4 e o pequenininho só comia os... E a gente tá lá rezando e o gato sobe na mesa e rouba minha coxa. Eu vou precisar rezar mais um pouquinho. Eu falei, pai, eu posso rezar com o olho assim, ó, olhando pro... São histórias muito bacanas. Mas eu acho que vem muito disso. Eu acho que tem muito... A colônia, ela te formou, né? Ela nos formou, né? Então, assim, a colônia a nossa colônia ali, que você tinha do lado esquerdo a colônia do Pazian, a colônia dos Vieira, dos Alburguete. Você tinha do lado direito ali a colônia do meu tio mais velho, que já estava formando a família dele, da família Zamboni, da família Fiore. Então, todos eram um pouquinho de exemplo para nós, que era moleque na época. A gente vinha para a escola a pé. E o interessante é que existia muito isso de colônias, né? Você falando, tem a do espanhol também. A dos espanhol, que era na Gurucaia. Na Gurucaia. Então, existia muito isso, né? O espanhol tem uma história boa, né, cara? E o que eu acho interessante, e isso eu também lembro, na época da colheita do café. Por exemplo, aquela questão de um ajudando o outro. Ia lá, ajudava um colher, daqui a pouco pegava na roça do outro, e ia até todo mundo acabar. Quando acabava, fazia aquela festa. E era natural. Não precisava perguntar, não precisava pedir, né? Não tinha nada de questão de barganha, ninguém estava querendo troca. Não. Simplesmente, de fato, naquela época se vivia em comunidade. Né? Eu posso falar para você que a gente até 84, 85, quando começou os ônibus a ir buscar a gente, porque meu pai e meus tios matriculou a gente na escola daqui. Não foi na Rural, na Patrocínio. Porque se você subir ali o espigão ali onde a gente morava, já dava na Patrocínio. Então, a gente podia... Mas meu pai não quis, meus tios. Todos estudávamos aqui em São Jorge. E dali para lá, dos Vieira para lá, todos estudavam na Escola Rural. E aí a gente vinha para cá. Então, você chegava ali nos Fiore, que era o último sítio, ou subia um pouco mais no sítio do seu Livino, ou subia um pouco mais, que era na família Cano. Cara, você pedia água. Era questão de segundos.
Porque eles sabiam que a gente era criança e a gente estava cansado já de andar para poder chegar na escola. E nunca meus tios, meus pais abriram mão da gente estudar. Não teve conversa. E ali é quantos na família ali? Mais ou menos quantas pessoas? A gente ia para a escola em 17 crianças. 17. Eram 17. No meu período chegou a bater 17. Era muito. Era daqueles que voltava com os amendoim debaixo do braço? Não, a gente chegava na escola sujo. Isso era legal, né? A gente chegava sujo. E era muito divertido, né, Dona? Era assim, aquela questão, e até você traz isso no livro, essa questão da essência da infância. Sim. Eu falo por mim hoje. Hoje eu sou pai, eu tenho uma filha de 10 anos, um de 7 meses. Eu não tenho. Qual o nome? Isaac e a Júlia. Oh, parabéns, que nome bonito, cara. E eu vejo que, por exemplo, a gente saiu. Eu lembro que eu tinha 6 anos, a gente ia pro Rio. Com a turma de molecada, a gente descia pro Rio. Hoje a gente não tem essa coragem, parece que a gente vai perdendo a confiança. Né? O mundo também mudou muito. Isso que você falou, passava lá, você estava com sede, a pessoa já sabia que você estava com sede, dava água, não tinha má intenção. Hoje a gente já não sabe o que a pessoa quer fazer de bem de fato, o que é essa má intenção. E você vê que essa essência, você que passou por todo esse período, e isso você traz no livro, como que está? Como que você se compara a essência de infância do passado com a de hoje? O que você vê de equivalência nisso? Eu acho que a gente vivia muito mais o dia a dia. A gente vivia o dia. A gente aproveitava mais o dia. Tanto que, se você pegar, a gente estudava à tarde. Então, de manhã tinha as nossas tarefas em casa, que era natural, porque principalmente em época de colheita. Nos outros períodos era mais tranquilo, a gente não ia mesmo para a roça. E meu irmão mais velho chegou aí pouco, eu cheguei aí menos, e o pequenininho nem foi. Só ia para o berço para acompanhar alguma coisa. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu tenho 2 filhos. O Eduardo e o Gustavo. Eu sou casado, eu casei em 98. Então, fiz 25 anos agora de casado. Eu até preciso corrigir um negócio lá, gente, porque a ideia do livro foi construída em 2012, no casamento dos meus avós de 60 anos de casado. E eu coloquei lá 2012 para 2023, eu falei 13. Não é 11. Uhum. Então, só para corrigir, é 11. Sim. Eu tenho 2 filhos também. E eu vejo o comportamento deles agora e o comportamento de mim e do meu irmão na mesma época. É muita diferença, assim. A diferença é igual você falou, a gente protege mais. Talvez nossos pais davam mais liberdade pra gente errar. E a gente ficou mais cascudo. E eu creio que o erro hoje, é muito dos pais. E aí a gente protege demais. Muito super protetor, né? Exatamente. A gente acaba protegendo demais os filhos e a gente não prepara os filhos para as dificuldades que vêm no mundo, né? E falando nisso, mas você ficou até quando aqui em São Jorge? Com quantos anos hoje você mora em? Eu moro em São Paulo, na Zona Norte. Zona Norte. Até quantos anos você ficou aqui em São Jorge morando? Ficamos até final dos anos 90. Assim, 87 foi a última excursão que meu pai fez para Aparecida do Norte. 89 não deu certo. Não sei por cargas d'água, porque eu não lembro. Ele resolveu viajar para São Paulo. E a gente fez uma viagem no começo do ano de 89. E aí foi na casa de alguns parentes da minha avó, que eu não conheci também. Eu não conheci minha avó do meu pai. Ela morreu em 76 e eu nasci em 77. Então, os parentes dela moravam em Cianorte. E alguns parentes já tinham ido para São Paulo. E meu pai foi fazer uma visita. E gostou pra caramba, cara. Eu acho que meio que brilhou os olhos dele. Quando foi de 89 para 90, que deu uma geada um pouco mais forte, que deu uma castigadinha no... Meu pai olhou para os 3 moleques, falou, quer saber de uma coisa? Eu vou para São Paulo. E aí chegamos lá em 90, em dezembro de 1990. Exatamente na semana que o Corinthians foi campeão brasileiro. E uma festa, negócio de futebol, uma coisa diferente, sabe? Outra realidade. Né? Outra coisa. Eu já comecei a trabalhar, nós saímos aqui dia 3, chegamos dia 4, eu comecei a trabalhar dia 5. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 13. 13 anos. É que essa empresa, cara... 13. Eu comecei como ajudantezinho ali, né? Fazia umas coisinhas e tal.
E aí eles só podiam ficar comigo fixo depois dos 14. Então eu tô lá desde 1991. Eu sou de agosto de 91 nessa empresa. Na mesma empresa. Vai dar 30 e... É 33 anos 33 já. anos. Então... É uma história, né? É outra história. Outra história. É outra Já história. dá pra escrever outro livro, né? Dá pra escrever outro livro. Já dá pra escrever Meus outro filhos livro. falam muito. Meus filhos me cobram muito. Quando eu comecei a escrever isso aqui em 2012, que eu falei, pô, eu preciso colocar isso como legado. A história de fazer o livro começou com a história eu contando para meus filhos. Falei, pô, a gente fazia isso, a gente tinha isso, e na escola a gente fazia isso. Quando eles começaram a estudar e fazer aqueles trabalhos, eu falei, o papai fazia isso, o papai vendia isso, o papai fazia o vô plantar pipoca para poder colher e vender na escola, que eu gostava desse negócio de ter dinheiro, né? Ficava, eu e meu irmão, cara, a gente passava... Não sei se você já trabalhou na roça, já trabalhou com café. Sim. Quando faz o rescaldo do café, cara, você vai lá, colhe, e aí você vai lá, tira as folhas, sempre fica café. Eu e meu irmão catava 4, 5 sacos de rescaldo do sítio. Era de café, eu fazia muito no algodão também, catar. Você fazia no algodão. Aí, rapa, lá também teve, nos anos 2000 teve algodão no sítio. Mas do café dava dinheiro. Aí meu pai pegava aquele café que a gente colheu e trazia para São Jorge, vendia e levava o dinheiro pra gente. Eu também tinha, na época, meu pai tinha, era poucas ruas de café, era bem pouquinho. Uhum. Só que era só para eu e meu irmão cuidar, né? E a gente tinha que carpir. Então, nossos afazeres era o seguinte, a gente fazia uma tarefa, nem que a gente ficava 1 hora lá, para depois a gente brincar, que a gente Exatamente. tinha que fazer. Exato. Mas a gente, em vez de fazer tudo de uma vez para ficar umas 2 semanas brincando, não, a gente ficava fazendo 1 horinha lá. Quando a gente terminava a última rua, o primeira rua já tava com um mato grande já de novo. Mas são histórias bacanas da infância, né? Que Exato. eu creio que está retratada na sua história aqui nesse livro. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar falando como é que surgiu essa ideia, Exato. né? Como que foi essa inspiração de começar e os desafios também de escrever um livro, né? Para quem é empresário, né? Do ramo Na verdade, eu sou do setor de vendas, né? Setor de vendas. E como você falou em off, né? É sair do comodismo, né? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com esse cara que é sensacional. Estou conhecendo ele hoje e tenho certeza que é um cara do bem, um cara bacana e tem muita história. Pode ter certeza. Recomendo, viu? Deve ter muita história bacana aqui. Então a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Ei você, está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a Padroeira Casa Construção e Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A Padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Doni, ele que é empresário e escritor dessa obra maravilhosa aqui, A Nave no Pé de Goiaba. Da onde surgiu esse nome aqui, rapaz? Eu tô curioso e eu acho que quem tá assistindo também tá, Doni. Por que A Nave no Pé de Goiaba? A Nave no Pé de Goiaba é uma história muito, muito louca, né, cara? Como eu disse pra ti,
lá no início do sítio, meu avô deixou várias árvores nativas funcionando, que era funcional, fruta, árvores centenárias, deixou várias árvores lá nativas. Esse pé de goiaba, ele era nativo. Então, eu nasci em 77, o sítio era de 68, 69, ele já existia. Ele era gigantesco. Ele tinha uns 15 metros de altura, o pé de goiaba. Era gigante. E tu sabe que o galho do pé de goiaba, ele não é fácil de quebrar. Ele meio que enverga. Você consegue brincar muito com ele, cara. É naquela questão, enverga, mas não quebra, né? Enverga, mas não quebra. Muita gente usa para fazer estilingue na época, porque ele era uma madeira bem fácil de colocar, etc. Mas ela surgiu assim, cara. Com o início de um refúgio, em 1983, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe, com 9 meses, a gente esperando um irmãozinho, ela grávida, e aí ele veio a falecer, que ele nasceu com um cordão umbilical, e aí veio a falecer depois de 2 ou 3 dias, o José. E eu, vendo toda aquela situação, fui lá, aquela coisa triste, né, cara? Uma caixinha de madeira branca, assim, e eu fui nesse pé de goiaba, cara, como refúgio. Subi, fiquei lá um tempão. E aí subiu esse meu amigo Di, subiu o João Paulo. Paulinho já era bem pequenininho, não estava nessa história, mas assim, ficou lá comigo, ficou lá outros primos meus, eu desci e tal, mas calado e calado. E até entender e absorver tudo, né? E daquela coisa que a gente pegou lá como um refúgio, a gente transformou aquilo num negócio muito, muito, muito top. Porque depois nossas brincadeiras eram de tudo. Tudo que você imagina, cara. Nós transformamos o sítio num parque de diversão. Só para você entender. Parque de diversão de verdade. Nós tínhamos tudo que era de época. Se tinha rodeio na cidade, tinha rodeio no sítio. Se tinha circo, tinha circo. Se tinha teatro, tinha teatro. Se tinha festa junina, tinha festa junina. E é algo que a gente vê que a família conserva até hoje. Né? Por isso que eu falo, é uma família muito... Eu acho bacana da família Coronel, tem muitos amigos, né, da família. Eu acho interessante esse conceito que eles têm mesmo. Família, quando se une mesmo para se divertir, se diverte mesmo para valer. Já participei de festa junina lá. É muito bom mesmo. E que bacana, cara. E eu acho que eles trouxeram tudo isso, né, ao longo dos anos. A gente não faz nada porque a gente inventou, né? A gente viu nossos pais, nossos tios, nossos primos mais velhos fazendo e a gente deu continuidade e foi melhorando a brincadeira, né? A gente tinha um rio no fundo, ainda tem um rio lá, o Rio Livino, e tinha um barranco muito grande, devia ter uns 10 metros. E a gente fez um tobogã, cara, nesse barranco. A gente fez um tobogã de barro. Pega a gila, igual o João de Barro mesmo. Pega a gila, sobe, faz o buraco, faz a rampa. E, cara, molecada. Lógico, apanhava no bom sentido, assim, tomava uns gritos da mãe, porque rasgava todo o short, cara. De tanto descer aquele negócio. E, era a nossa diversão. Mas o pé de goiaba virou uma referência porque a gente começou a pegar, cara, na colônia toda, reciclagem. Aí eu vejo hoje minha tia ganhando um negócio de reciclagem, que a tia ganhou lá, um negócio de papel higiênico. Que é do desfile, né? A outra minha tia também, a tia Didi participa, a tia Edna ganhou agora. Cara, eu falei, isso a gente fazia lá nos anos 80. A gente passava nas colônias pegando panela velha, tudo. E trazia lá para fazer dinheiro. Fazer dinheiro para quê? Para poder comprar as coisinhas, cara. A gente precisava de banco de bicicleta para fazer a nave. A gente precisava de volante velho, de carro velho para fazer a nave. Então cada um tinha o seu. A gente precisava de ventilador para fazer as turbinas lá embaixo. Ventilador quebrado. Só que a gente precisava de dinheiro também para se divertir, né? Então a gente, para comprar gelinho na escola, porque eu falei para você que a gente via a pé. Então a gente fazia reciclagem naquela época, cara, até com osso. Osso a gente pegava para vender. Aí descia um caminhão lá da reciclagem, comprava
e a gente fazia nosso dinheirinho para poder comprar gelinho, para comprar paçoquito, Bahia. Puxa, cara, Era o período, era o que tinha. que história bacana. Eu tô até curioso, eu vou ler isso aqui. Tô curioso, se eu sei que você também, que tá assistindo, vai estar, né? Mas, ô Doni, e quando é que surgiu essa ideia? Falei, poxa, eu vou escrever um livro. Porque eu ouvi até você falando no lançamento lá, essa questão, por conta do teu trabalho, as coisas que você tem, você usou daquele espaço do tempo livre para ocupar com uma coisa boa. Justamente a gente às vezes usa o nosso tempo para ficar vendo coisa que não vai agregar na nossa vida. E eu ouvi você falando sobre isso. Mas como que surgiu essa ideia? Vou escrever um livro. A história surgiu em 2012 mesmo, né? Lá no casamento dos meus avós. Tinha 117 pessoas no casamento, cara. Dos meus avós maternos, da família da Leluche. Isso é só a família. É só a família. Porque meu avô do meu pai, o pai do meu pai já tinha falecido. E a mãe do meu pai eu nem conheci, como eu te falei. Então, era o casamento de 60 anos de casado dos meus avós maternos, da minha mãe. E aí, a gente fez um slide lá. Eu peguei um projetor, levei, pegamos um computador, pegamos fotos de todos os filhos, os genros, os netos, os bisnetos, os amigos, uma galera que fez a gente pediu pra galera fazer fala alguma coisa aí falou, a gente colocou lá. E no final a gente escreveu, só que minha avó, cara, não sabe ler. Minha avó não sabia ler naquele período. Depois minha avó até foi pra escola, depois disso aí. Aprender a ler e escrever. E a gente teve que narrar. E o que eu fiz? Peguei o microfone, injetei lá e comecei a narrar. Fiz um poema, falei, agradeci tudo, a galera e tal. E aí alguém gritou lá, você tem que ser vereador. Eu falei, não, vereador não, pelo amor de Deus, cara, política não. Mas você tem que fazer alguma coisa. E aí a gente estava lá numa mesa grandona no dia seguinte, a gente contando história, trocando história, meus primos. Só para você entender, minha mãe é a mais velha da parte a filha mais velha dos meus avós. Então, eu e o meu irmão mais velho e eu, somos 2 netos mais velhos. E aí, a galerinha tudo ouvindo, cara. A gente contar história. Meu irmão não é muito de contar história, porque meu irmão era muito atentado. Até aqui em São Jorge tem um negócio que quando eu chego, eu falo assim, você é filho do Otávio? Eu sou filho do Otávio. Eu conheço seu irmão. Já lembra, já sabe de alguma coisa. Que o cara repetiu algumas vezes a mesma série e aí estudou com muita gente, sabe? Os caras falam que quando repetia é porque ele gostava de estudar, né? Falou assim, eu vou repetir de ano porque eu gosto dessa turma. Eu adoro tanto a escola que eu já repeti umas 6 vezes. Exatamente, eu gosto de vir. Ele gostou tanto que a sexta série já foi fazer à noite, que ele já estava com 15 anos. E aí alguém falou assim, você tem que escrever um livro. Aí eu, puta merda, você volta para São Paulo, porque meus avós moram em São Miguel Arcanjo. Nesse período morava em São Miguel Arcanjo já. E aí volta para São Paulo pensando. Comentei com a minha esposa, falei, eu vou escrever um livro. Nem que for para deixar para os meus meninos aqui, para você e para os meus primos. Só que as coisas vão tomando proporção, cara, que você não tem noção do que você está escrevendo. Tem uma hora que você não tem mais noção de que você está escrevendo. Você começa a escrever, e lógico, tudo começou com essa coisa de histórias do pé de goiaba, e aí eu comecei a colocar as coisas que meus tios me ensinaram, meus tios colocou ali como exemplo, como legado, eu falei, isso aqui vai ficar legal. E aí tudo pronto, 2018, 17 para 18, tudo pronto ali. E aí você começa a procurar os profissionais da área. Porque tem que ter o profissional. Até para te orientar e desembaralhar o negócio. Sabe quando você coloca lá tudo naipe de ouro, naipe de pau, está tudo embaralhado e essa pessoa vai separar. E aí achei uma profissional que colocou tudo o sentido no livro. Colocou como é que eu vou falar assim? Colocou o livro suave, sabe? Deixou o livro suave. Vem navegar comigo? Então vamos navegar nessa história? Tem que ter um começo, né? Isso. Tem que ter prender quem está lendo, né? A gente chama isso de sequência lógica.
Então, a sequência lógica de um livro, a sequência lógica de, por exemplo, vou dar só um exemplo. Você chega numa vitrine, que é o calçado, que é o meu mundo. Ela tem que ter uma sequência lógica. Para o cliente entender que aqui, nessa visão periférica da altura do cliente, tem que estar o produto que é o produto de coleção. E só que ela tem que ter uma sequência lógica. Você não pode colocar sandália aqui junto com um chinelo de plástico. Não pode. Você não pode colocar um sapato social para o homem junto com a chuteira. Não então, faz sentido nenhum. No livro é a mesma coisa. Ela tem que ter uma sequência lógica. Aí encontrei a Fernanda, que desembaralhou tudo. Depois passei por uma revisão com a Júlia. Depois entrei com a editora, que é a Carol. E é lógico, todo o processo foi muito lindo, cara. De verdade, é igual eu te falei. Eu saí da minha zona de conforto, que é a questão de vender sapato, treinamento, fechamento, abertura de loja, contratação, desligamento. E aí eu falei, vou mergulhar nisso aqui, no meu tempo livre. Então, assim, era domingo, era feriado, era noite, varei noite escrevendo, porque é muito legal quando você começa a mergulhar nesse negócio que você não sente. De repente, é 2, 3 horas da manhã, você está escrevendo e fala, caramba, já é 2, 3 horas da manhã. Aí você, eu tenho que dormir. Passa a ser prazeroso, né? Exato. E é tudo mental. É como se fosse escrever música. Eu acho que o músico tem muito disso. Isso, teve... Você que é da área, eu acho que o músico tem muito disso, porque eu mergulhava no negócio, às vezes amanhecia o dia. Por exemplo, de sábado para domingo, quando eu não ia trabalhar, porque o comércio também, ele funciona de domingo lá em São Paulo. Eu, amanhecia o dia. A ideia estava aqui, já tinha feito o rascunho, só que eu precisava aperfeiçoar. Escrevendo. E aí peguei esse maçaroca de papel, entreguei para uma pessoa, aí essa pessoa deu a sequência lógica e tem que procurar um profissional. Em tudo, eu creio que o profissional ele é muito importante, que ele vai dar, certamente, o sentido naquilo, né? Sim, sim. Ele estudou, ele sabe o que está fazendo. Isso que você falou, e eu já passei por isso também, porque essa questão, quando vem na mente, cara, é impressionante. Ele já está ali. Já está. Eu lembro de vezes que veio algo de madrugada e eu peguei e falei, amanhã cedo eu escrevo. Já era. Quando cheguei no outro dia cedo, que escreve? Você não lembra. Não lembra. Né? Então, essa questão de compor, de escrever, eu creio que é muito, muito isso. É um momento, né? É uma inspiração. E esse livro é uma inspiração, né? E qual que é o intuito? Né? Eu vejo que você falou a questão de deixar algo para os teus filhos, mas no decorrer desse processo de criação, eu acho que foi se mudando. Porque você viu pessoas se empenhando, pessoas acreditando no projeto. E hoje eu creio que você, de 2012 para hoje, você tem uma divisão totalmente diferente. Porque o mundo também mudou de lá para cá, né, Márcio? As coisas mudaram. Por exemplo, para você conseguir um ISBN, que é o ISBN é só para você entender aqui. Pode abrir. Para você conseguir um ISBN, cara, você passa por um processo que é fora do comum. Eu não sabia que existia isso aqui. Isso aqui é como se fosse o código de barra do livro. E ele é... Isso aqui, ó. ISBN. Isso aqui é um código de barra mundial. Ui, como é que... Márcio, eu falei. Eu vendo sapato. Se você me perguntar de sapato... Você vai... eu vou... Saber... Não, eu vou te vender conforto durante o dia e você tendo um colchão bom, você vai... dormir 24 horas tranquilo, cara. Então, agora, eu não sabia, eu nem imaginava. E aí é o que eu falo do profissional. Livro escrito, uma pessoa que desembaralhou, e aí tem esse cara, que é o Luiz Pereira, que é o meu cunhado, que fez todas as ilustrações do livro, todos esses desenhos dele aí. Ele é artista plástico, ele é formado, ele é professor também. Então, professor do estado e professor do município lá de São Paulo. E aí ele falou, cara, tu tem que ter o ISBN, cara. Sem o ISBN, seu livro vira um panfleto. E aí vai mudando, igual você falou. Fala, caramba, então o legado que eu queria deixar para meus filhos, para meus parentes, para meus amigos, vai ter que mudar de sentido. Porque a própria editora, que é a Carol, ela... Cara, você não tem noção nenhuma do que você escreveu. Aí eu, como assim, Carol? Pelo amor de Deus, você tá... Eu lembro. Porra, aí me deu um gelo assim. Gelo, né? Ela falou, cara, você não tem noção nenhuma do que você escreveu.
Você não tem noção nenhuma. É muito lindo esse negócio, cara. Ela falou, é muito bonito, cara. Eu tô aqui, eu faço só produto infantil, eu faço muito produto infantil. Eu nunca tinha visto um negócio desse, cara. Um menino do sítio, apaixonado, que resolve contar toda a sua história até ele ir embora pra cidade. Eu falo, cara, isso aí, quantos por cento da população brasileira você acha que fez isso? Aí é verdade. Então vai bater muito forte em alguns corações aí, e algumas pessoas que vão se identificar, Márcio. E eu creio que isso é importante porque eu fico até feliz porque a gente vê se resgatando algumas coisas, né? Que a gente vai se perdendo. A gente tem visto jovens se interessando mais em ler, né? Que é legal. Que é muito bacana. A gente vê projetos como esse, né? Contando um pouco do passado, contando da infância, né? A gente vive algumas experiências durante a vida, e eu falo nisso em questão de igreja, por exemplo. A gente tem algumas experiências com jovens, a gente teve recentemente, quando a gente viu jovens se divertindo sem colocar uma gota de álcool na boca. E não precisa, né? Não precisa. E isso que você traz no livro, que você falou lá, vocês fizeram um parque dentro de um sítio. Nós fizemos a criatividade, essa questão de ser criativo, de se reinventar, né? E isso é bacana, porque isso vai te preparando como pessoa para o mundo. Cria uma pessoa mais forte. Hoje eu tenho certeza que você conseguiu enfrentar todos os desafios, porque lá atrás você não teve barreiras. Né? Não foi a falta do dinheiro que te impediu de brincar. Imagina. Não, foi a criatividade. Isso é muito interessante e é muito bacana nesse resgate, né? A gente vem de uma família meio italiana, né? Dos meus avós, tanto paterno quanto materno. E o europeu, depois das guerras que aconteceram, foram 2 seguidas na década, eles aprenderam e reaprenderam a viver com pouco. Não é que a gente não tinha lá recurso no sítio, porque tinha, né? Criava-se de tudo, né? Uhum. Mas era viver com pouco, cara. Na época do milho, eu só comia milho. Na época do feijão, era... Antes do feijão virar o feijão mesmo, você come vargem. Na época da alface, da hortaliça, cara, tudo se aproveitava. E aí, isso é o estilo europeu. É esse estilo de viver com pouco pós-guerra. Que foi devastado, né, cara? Então, eu gosto até de brincar com meus filhos, né? Que meus filhos chegam em casa e falam assim, o que tem de mistura? Sempre tem isso. O que tem pra comer? Não é o que tem pra comer, né? Não, é o que tem de mistura. E aí, a partir da mistura, resolve se comer ou não. Essa geração, ela tá assim. Eu tô retratando da parte dos meus filhos. Mas essa geração, ela tá assim, né? E aí, existe esse resgate aí, cara, dessa vida europeia de viver com pouco. Que não precisa, cara. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de dinheiro para se divertir. Você não precisa... Hoje você tem a internet aí que ajuda a galerinha a falar com o mundo inteiro, mas o mundo é muito mais do que isso, né? A vida é muito mais do que isso, cara. O mundo tá dentro da tua cabeça, né? Na imaginação a gente consegue ir para tanto lugar, né? E eu de verdade, de coração, eu tenho que agradecer aqui a galerinha, né, cara? Depois... mas eu tenho que agradecer meus professores também, cara. Porque a escola para mim era mágico. A escola era um lugar mágico. Não era um peso. Era um lugar mágico. Imagina, cara, você é um moleque do meio da roça e a gente... por vir da roça, na verdade, a gente era meio um pouco mais fiscalizado, né? Na questão de olhar cabelo, olhar se tomou banho, as unhas cortadas. Então, a gente tinha... E eu acho certo, tá? Eu acho que tá tudo dentro do contexto, não tem problema nenhum. Que isso também nos fez se cuidar mais e fazer com que a gente... Imagina, a roupa era branca. Uhum. A camiseta era branca, até hoje. Hoje é verde, né? Isso, é verde, cinza, azul, que é o de cima, né? Era branco. Era branco com shorts azul. Então, essa coisa lá dos professores, cara. A professora Laudeni, que foi minha primeira professora até o 2º ano. Depois entrou a professora Ana, professora Sônia, professora Fátima, professor Paulo, o Palozzi,
que na época tinha iniciado a lecionar, né? A mulher dele, que chegou a ser diretora, era professora. A professora Dina, professora divina. Olha os professores que a gente teve, cara, no nosso período. Olha a quantidade de conhecimento que a gente teve. A professora Eva, que morava na casinha popular em frente ao cemitério, pô. Chegava na escola, dava uma aula espetacular, cara, de história. Espetacular. Professora divina, professora de matemática, cara, era espetacular. E hoje ser professor hoje é um desafio, né? Cara, impressionante, cara, impressionante. Professora Laudeni, eu tinha uma dificuldade de aprender a tabuada, cara, eu era muito bom de conta, até porque meu pai pegava, e tá dentro do livro também, mas a gente tinha lá 4 ou 5 cevas de porco, que aí você pega o porquinho e põe pra engordar, né? E aí meu pai, agora esse final de semana tem que encher 5 balaios aí, porque vai dar 3 espigas, tem que ser 100 espigas, porque vai dar, chuta, 5, 6 espigas de manhã, à tarde, à noite, e o balaio dele vai terminar no... Então a gente aprendia matemática com as coisas que tinha, cara. Do dia a dia. Com o dia a dia. Só que aí a professora Laudeni, cara, era espetacular, cara. Espetacular. O primeira e segunda série. E aí a gente... aprender matemática, aprender tabuada com ela ali no início foi mágico, assim. Mesmo sabendo já, minha mãe ensinou a gente a escrever, porque a gente tinha uns livrinhos, cara, de música do Tunique Tinoco em casa. E na época era em cartezinhos. Então você pegava o ritmo no rádio e ia lá e olhava e falava, mãe, o que é? Isso aqui é assim, ó, fizemos a última viagem... Foi lá... E a gente aprendia a ler, cara. A ler nos livrinhos de música. Por isso que eu tenho uma parte do livro que fala de música. A musicalidade da alma. Porque, cara, a música ensinou a gente a escrever direito também. Porque a música não tinha erro. Tinha sotaque, não erro. Erro de conjugação de verbo não tinha. Erro de não tinha. Hoje ela nem letra tem. Hoje a música nem letra tem mais. Quanto mais erro. Meu Deus. Hoje não pode passar de 3 minutos. Não, se passar de 5 frases, já a música é muito grande. É muito grande. Então, ninguém consome. Cara, que bacana. E a gente vai para mais um intervalo. A gente vai voltar falando um pouquinho dos conceitos aqui, que eu achei muito bacana que você trouxe no livro. Conceito de família. Sim. De igreja. Sim. Né? Essa questão da imaginação. Sim. Eu vi que você trouxe muito isso dentro desse livro, e a gente vai falar isso no próximo bloco. E estamos aqui recebendo esse cara fantástico. Gente, depois a gente vai passar os lugares onde você vai poder adquirir esse livro. Tenho certeza que vai ser uma grande aquisição, porque deve ter muita história bacana, muita história que vai ajudar até para a nossa vida mesmo, com os nossos filhos, né, com a nossa família. Voltar àquela essência, né, de antigamente, né, voltar àquela questão da comunidade, aquela questão de família. E a gente vai para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a nave no pé de goiaba com ele, o Donizete Colonelli. Então, fica aí, daqui a pouquinho a gente está de volta com o NPA 360. Ei, você! Está pensando em renovar as cores da sua casa? E se eu te disser que foi pensando em você que a padroeira Casa Construção em Tintas lançou uma promoção exclusiva de tintas para este mês de outubro? Além das marcas, temos também uma variedade de cores, para que assim você possa renovar o seu ambiente com mais economia, sem abrir mão da qualidade. Quer saber mais sobre essa promoção? Acesse o QR Code que está aqui na tela ou venha até a nossa loja. A padroeira Casa Construção e Tintas. Aqui é assim. Precisou, tá na mão. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa.
Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o Doni, ele que escreveu essa linda obra aqui, A Nave no Pé de Goiaba. A gente no bloco anterior, Doni, estava falando sobre alguns conceitos, né? Sim, até falei para você que eu achei muito interessante. Quais são os principais que você acha, assim, que você conseguiu colocar nesse livro, os conceitos que você entende importante? É que tudo é muito lindo, na verdade, né? A gente conseguiu construir uma história muito linda. Mas eu acho muito legal. A questão de família, eu acho legal. A questão de igreja, que eu acho que a fé, ela tá totalmente linkada à família, ela tá totalmente linkada a você prosperar. Você tem que estar blindado mesmo para dizer não para várias situações. Inclusive, a gente que é casado, a gente sabe, né, que você tem que falar não para centenas de coisas para poder ficar com uma pessoa só, né? Com aquela pessoa. Então, você abdica do mundo para estar com uma pessoa. Com aquela pessoa. Então, a questão da fé, ela é isso. Você tem que estar blindado para isso. E assim, cara, eu gosto muito de falar que eu era muito piolho do meu pai, muito grudado. Até conversando hoje com o prefeito Baraldi, eu falei: Baraldi, eu cheguei aí levar café para Autônia com um caminhão que a gente passou dentro do rio, não tinha ponte. Então, assim, meu pai me carregava, fazia questão de me carregar, tal, porque eu falava pra caramba, e ele gostava de chegar no lugar e falar assim: esse menino gosta de conversa, viu? Esse menino gosta de falar, viu? Esse menino gosta de... E a questão do nosso legado, né, cara? Nós quatro aí, cara. Eu, o Divaldo Pazian, o João Paulo e o finado meu amigo Paulinho, meu primo, né? Essa questão ali do nosso sítio, que os amigos vão mudando também, né? Você começa a escola ali a conhecer os seus primos, e aí as amizades vão mudando também, né? Você vai se adequando, fala assim: pô, mas esse cara é legal pra caramba, cara. Por que eu não posso continuar trocando ideia com ele, dividindo isso aqui com ele, brincando com ele, porque um primo meu às vezes não gosta? Não tem nada a ver, né? Essas coisas é meia adversa, assim. Eu não tinha muito isso, eu era muito flexível. Eu ajudava a professora a pagar lousa, para ganhar pontinho. Eu levava poncã, levava época de manga, levava manga para ganhar uns pontinhos para a professora. Fazer aquela moral, né? Pra fazer aquela moral, né, cara? Então, tudo isso, cara, vem do legado dos nossos pais, pô. A gente tinha lá uma horta gigantesca que chegava na época do inverno, que tinha sopa, a diretora, a professora, traz isso. E a gente trazia, cara, cheiro verde, trazia cebolinha verde, a gente trazia um monte de coisa, até para a cantina da escola, cara, né, nesse período. Mas o ponto principal, cara, eu até em setembro do ano passado, eu trouxe, meu pai veio comigo aqui de férias, né? Tanto eu deixei ele aqui, fui para Foz, voltei, ele estava aqui, peguei ele e fui embora. E eu acho que meu pai é o ponto principal desse negócio todo, cara. Além da minha família, porque meu pai, ele era um cara que me ensinou a perdoar. E aí eu acho que quando você faz isso, cara, você fica mais leve. Então o cara fez alguma coisa pra você ali, cara, deixa pra lá, cara. Porque a gente sempre fala, né, que a mágoa, ela faz mal para quem tem. Vai para frente, cara. Não é com quem você tá magoado ou quem você tem que perdoar. Para ele não vai nem fazer diferença, né? Vai fazer mal pra gente mesmo. Meu pai me ensinou vamos dizer assim, a respeitar aquela questão de, seu tio você tem que respeitar, o seu vizinho você tem que respeitar, o seu professor você tem que respeitar. Aquela pessoa lá você tem que respeitar porque ela é mais velha. O conceito do respeito, né? Exato. E algo que a gente, né, eu lembro também disso. Por exemplo, se o mais velho estivesse conversando, a gente como criança jamais chegava ali e interrompia. Sem chance. Né? Então existia de fato uma hierarquia, um respeito. Alguns vão dizer que era medo. Não é medo, é respeito. Né? Essa figura do pai é muito importante. Exatamente. Meu pai ele não era muito de conversar, sabe, de tudo.
e acho que seus pais também foram assim, a maioria dos pais foram assim, né, cara? Por a questão sexualidade, pô, a gente tem que aprender na raça. Meu pai não teve. Mas meu pai me ensinou que eu tinha que conviver e entender e aprender a viver com ingratidão. Então, quando você tem lá o conceito de perdoar, pô, o cara fechou você no trânsito. O cara foi mal educado com você. Tá tudo certo, cara. Dá a volta, recomeça, faz de novo. A questão de você viver com ingratidão. A questão de você, que eu vejo, Márcio, só para você entender essa questão da ingratidão, é que você vai fazer pra cacete pra um monte de gente, cara. Você vai ajudar, você vai fazer, você vai não sei o quê, e não espera nada em troca, cara. Fazer sem esperar nada em troca. Faça. Simplesmente faça. Simplesmente faça, cara. Então, assim... eu trabalhava no comércio, né? E aí eu falava pro meu pai, porra, pai, comércio, cara, todo dia... tomei cusparada na cara, cara, de cliente. Tomei chinelada, tomei soco de cliente... que maluco me confundiu com outra pessoa. Tomei bolsada na cara porque o cara usou a bolsa, a mochila, e eu acho que ele carregou pedra, na verdade. E aí, né, mas não dá pra trocar, o senhor usou. Mas eu quero trocar. O cara me deu uma mochilada na cara. Então, assim, cara, respira. Hoje em dia já não é mais contar até 10, né? Eles já falam que tem que contar até uns 1000, né? Respira e fala assim, puta, a nossa conversa termina por aqui, procura o seu rumo. Então, eu acho que o maior legado é esse, cara, do meu livro. Tanto que ele faleceu agora em dezembro, e aí eu até falei com a editora na época, eu falei, e agora, cara, o que eu faço? Ela falou, não faz nada. Ele falou, você quer escrever um negócio? Você não vai conseguir escrever todo o seu sentimento. E aí a gente fez um final do livro que ficou muito top, cara. Foi a última foto que eu tirei dele no sítio. Ele estava de costa, como se fosse se despedir. E aí, cara, ficou um negócio absurdo, cara. Esse aqui. Eu fui tirar uma foto da minha sombra. Aí, tá aqui? Eu fui tirar uma foto da minha sombra. Eu e o meu filho, a gente estava jogando bolinha de gude no carreador do sítio. E ele tava de costas, cara. Essa foi a última foto que a gente tirou dele do sítio. Então, eu quis deixar esse legado aí que... Eu creio que você conseguiu descrever essa emoção numa imagem. Né? Exatamente. E eu creio que que essa obra está trazendo muito sentimento. E eu creio que por isso que vai dar certo. Porque por isso tem muita gente abraçando a causa. Eu achei muito interessante no lançamento. Você vê as pessoas abraçando, de fato, esse projeto. Né? É um sonho que não é só seu, né? E eu creio que teve muita gente que participou. Você falou em questão de aprender, até tem aqui vontade de aprender, né? Essa questão da imaginação. Então tem muito do sentimento. E quando a gente fala em sentimento, a gente fala em verdade. Dá para ver nos seus olhos, né? Quando você fala do seu pai, né? Esse carinho, isso é bacana. Tenho certeza que quem vê esse livro, quem lê esse livro, vai se identificar muito com o sentimento. Eu acho que é o que está faltando hoje. A gente sentir mais, né? Ter mais essa questão da família. E é um legado, cara. Cara, eu posso falar uma coisa para você, cara? Na época não existia podcast. Mas isso que aconteceu hoje, parece que eu já tinha vivido. Em outro momento, na minha cabeça... Eu não... assim, déjà vu que fala, eu tive várias oportunidades de lançar o livro lá. Fui numa livraria, a editora indicou outra livraria para a gente fazer o lançamento. Cara, e aí veio esse convite da prefeitura de fazer, abrir esse espaço, levar essa galera hoje. Cara, eu estava extremamente emocionado, cara. Eu estava me segurando em todos os sentidos ali, porque eu estava extremamente... Parecia que eu já tinha vivido tudo aquilo. Eu falei, caramba, eu falei para minha esposa, falei, tá vendo isso aqui? Ela, o quê? Tá muito bonito. Eu falei, eu sei que tá bonito, mas eu já te falei, eu falei para ela, né? Eu falei, você lembra que eu falei para você que eu imaginei tudo isso antes de isso tudo acontecer? Ela, mas o que tem? Eu falei, pô, tô tudo
tô todo arrepiado. Aí ela falou, verdade, pô, cara. é verdade, cara. E aí quem me lembrou isso foi a Silvia. Porque a Silvia falou assim, não, você vai escrever, lembra que você falou que você vai escrever, vai lançar o livro em São Jorge, porque lá é a sua terra, o seu lugar, os seus tios, o seu legado tem que ser lá. E aí as coisas aconteceram, Márcio. Ai, que bacana. E como foi, assim, eu creio que voltar com essa obra pronta e aí, de fato, voltar ao lugar onde tudo começou para você? Como que é voltar? Isso aqui hoje está escrito. A história está aqui. Está gravada num livro. Mas na memória sua, voltar ao local... Eu creio que você foi no sítio, teve uma foto. Eu não sei se ele carregou tudo aquilo de saco de café mesmo, né? Eu vou perguntar pro Tonho, mas o homem tava sujo. Você vai entrar no Instagram dele, você vai ver lá. Diz que ajudou a colher café. Eu acredito, porque pelo pouco que eu conheci o Doni aqui nesse programa, ele é muito verdadeiro. Mas vamos tirar a prova. Mas brincadeira à parte, como é que foi, Doni, voltar lá? Eu creio que você já voltou outras vezes, mas eu creio que foi um sentimento diferente agora, né, Doni? Eu demorei 22 anos para entrar na minha casa de novo. Na casa dos meus pais. Onde começou. E até os meus 13 anos ali. Porque eu não conseguia entrar, cara, na casa dos meus pais. No meu quarto. Demorei 22 anos. Aí depois foi passando, né? E aí hoje toda vez que eu vou lá, quando meu carro dá seta para a esquerda para entrar no sítio, eu já me emociono. Porque é muito forte. É um sítio muito forte. Ali tem algumas coisas ali muito fortes da minha infância. Outra coisa que eu esqueci de falar, a questão de Deus. Cara, eu não preciso acreditar que Deus existe ou não, eu não preciso duvidar. Eu até comentei com você dos questionamentos, mas eu não preciso duvidar, cara. Porque Ele já me tirou de cada uma, e o que Ele faz já é grandioso demais, e Ele existe e pronto. Então, isso aí tá na minha mente. O simples fato da gente existir já a gente tá respirando, falando, andando. E aí toda vez que eu chego no sítio é essa emoção. E aí eu cheguei no domingo à noite. Inclusive a galera tava tudo esperando aqui em São Jorge para me recepcionar aqui. Foi muito legal, cara. Pô, a família do meu tio Tony tava todos aqui esperando eu chegar com não tem palavras para poder encaixar isso tudo que eu senti ali, cara. Eu até estacionei em frente a uma casa lá, num portão, de tão emocionado que eu fiquei, porque falei, poxa, 9h30 da noite, cara, o pessoal me esperando pra comer um lanche, cara, pra me ver, pra ver minha família, pra ver minha esposa, pra ver meus filhos. Cara, eu fiquei muito emocionado. E aí, na segunda-feira, meu tio falou assim, tem café pra colher. Eu falei, não, bora, eu tô tranquilo, né, cara? Porque eu já passei uns perrengues de lombar aí, cara, há uns anos atrás, lombar mesmo, entre a L4 e a L5, eu tenho uma fissura de uma... por isso que eu falo que Deus é Deus, né, cara? Eu caí de uns 7 metros da mangueira de onde tira o leite, de costas, e eu saí me arrastando. Cara, consegui sair de dentro da mangueira com um monte de vaca lá dentro. E aí eu tenho essa fissurinha até hoje, cara, mas eu tô aqui falando contigo, cara. Falando de um livro que totalmente fugiu da minha zona de conforto. E aí falei, não, tio, vambora. Toma um Dorflex antes. E vamos lá. Mas, cara, meu tio judiou de mim. Aproveita. Pô, rapaz, tem cara que tá novo, hein? Ele contrata, o cara põe o café e coloca tudo no pano, né, cara? Você chega com um soprador e já cola e põe no saco. Pô, meu tio vai lá com um rastelinho e aí vem um monte de folha, um monte de terra pra poder passar na peneira. Pô, no final do dia, eu estava enjoelhado pegando um montinho de café. Isso é muito bacana. Poxa, cara. A gente colheu 28 sacos e 6 pequenininhos, né? Que é o menorzinho, né? Então a gente... então não é fake não, viu, gente? Ele colheu mesmo. Pode acreditar, eu tenho certeza que ele foi mesmo. Mas, olha, a gente vai já se encaminhando para o final. Eu tenho certeza que você tem algumas pessoas que você gostaria de agradecer que participou disso aqui, desse sonho também. Porque tudo começou com uma ideia sua,
mas uma galera abraçou a causa também, né? E eu quero deixar espaço, né, para você agradecer. E antes disso, eu já queria também agradecer o Genivaldo. O Genivaldo que mandou uma mensagem para mim e falou assim: Márcio, Genivaldo é genial. Ó, uma dica boa pro teu programa, tal. Geninho, obrigado mesmo, cara, de coração, valeu mesmo, é bom ter isso colaborando, viu? Eu agradeço, Genivaldo, muito obrigado, cara, não tem nem palavras. Mas eu queria deixar o espaço para contar essas pessoas que ajudaram você nessa empreitada. Esse livro tem muita emoção, esse livro tem muito legado. Eu acho que a gente vai conseguir deixar aqui em São Jorge, do patrocínio, uma experiência incrível, de histórias incríveis, que se a galerinha começar a perguntar para os tios, para os avós, são exatamente quase as mesmas histórias. Então, assim, São Jorge do Patrocínio, cara, é muito orgulho, cara, de ter nascido aqui, muito orgulho de ser pé vermelho, muito orgulho de ser paranaense, muito orgulho de ser brasileiro, né? Mas, enfim, agradecer a minha esposa, que teve muita paciência, porque eu vou te falar, cara, não é fácil você estar dentro do seu espaço vago, escrevendo algo que é para deixar um legado, né? Então não é para ela, né? E aí quando ela fez a primeira visão, ela falou assim: mas eu não tô no livro. Aí eu falei: caramba. Aí liguei pra Carol, na verdade passei um áudio pra ela, falei: Carol, minha mulher quer entrar no livro, como é que eu faço? E agora ela falou assim: faz um negócio assim, quando você conheceu ela? E aí escreve que a gente encaixa. Que aí é o primeiro. E ela tá no primeiro capítulo, rapaz. Quer ver? Deixa eu achar aqui. No primeiro capítulo. Rapaz, ó. Aqui, ó. É esse, né? Exatamente. Ó. Depois. Aí eu não vou contar, não, porque eu vou dar spoiler. Se vocês quiserem, depois vocês compram o livro. Mas eu já percebi. Eu falei, já começou fazendo a moral no livro. Eu trabalhava na loja. E aí a gente até brinca, eu e ela, né? Que o sapato nos uniu, né? O sapato nos uniu, né, cara? A gente fala, claro, Deus nos uniu, né, cara? Olha que bacana. Meu sogro e minha sogra, imagina, meu sogro e minha sogra do Rio Grande do Norte, meus pais do Paraná. Tem gente que morre por causa do sapato. Se leva o sapato na cabeça, aí, ó, sapato uniu um casal. E aí, pô, você pega lá 2 paranaenses com 2 potiguar, se encontra em São Paulo, e aí a gente se encontrou lá, cara. Então é Deus mesmo, o universo conspirou. E aí tem que agradecer a minha esposa, tem que agradecer porque dessa união dos sapatos nasceram 2 sapatinhos. 2 sapatinhos. E aí os 2 filhos, o Eduardo e o Gustavo, que também dentro desse universo foi para eles que começou toda a história também, né? Eu vou escrever para eles. Então a gente tinha um hábito de ler 365 histórias quando eles eram crianças, quando eles eram bebês ainda, a gente ia lá, lia uma história, e aí a gente não queria repetir do dia seguinte. E aí eu contava a história minha. Aí ia lá, contava a história do dia seguinte, eu quero mais uma! E eu contava a história minha. Ou a minha esposa contava dela. Então, esse livro também é uma homenagem para eles, porque foram deles que surgiram tudo isso, né? Aqueles livros que a gente comprava todo ano de 365 histórias, a gente encaixava nossas histórias, minha e da minha esposa, para poder não repetir história para eles. Então, tenho que agradecer meus 2 filhos, porque meus filhos são muito especial para mim, muito carinhosos comigo e com minha esposa. Tenho que agradecer aí ao meu cunhado, Luiz Pereira, que é o ilustrador de todo o livro, de todas as ilustrações, 100% profissional, incrível, cara, incrível. Tem lá o Instagramzinho dele, depois você passa. Tem que agradecer a minha cunhada, Rose, que carinhosamente escreveu o meu prefácio. E aí a gente vem as partes da emoção, né? O Rose, eu queria que você escrevesse meu prefácio do meu livro. Aí ela, clique. Ficou só pensando. Cadê a Rose? Rose. Ela, eu tô muito feliz. Muito legal, cara. Muito legal. Queria agradecer a Carol, queria agradecer a Júlia, que fez a revisão, a Carol, a editora, e a Fernanda, que
desembaralhou todo aquele baralho que eu te falei e conseguiu dar uma sequência lógica no nosso livro e também não deixa de ser tão importante. Muito, muito obrigado. Queria agradecer a Prefeitura de São Jorge do Patrocínio, né, cara, que me acolheu aqui e tem bom carinho pela minha família. Agradecer o Genivaldo de novo, agradecer a secretária, a Rosângela, que me acolheu muito grandiosamente, com um coração gigantesco ali, né? Até se disponibilizou a falar com as crianças lá depois que chegaram, depois do evento. Chegou mais 2 salas lá depois. Chegou outras 2, muito legal as crianças, cara. Eu queria agradecer os professores, cara. Eu acho que ser um professor a gente meio que dá uma paralisada no tempo, cara. É muito importante na nossa vida. Muito importante. Importante para o nosso crescimento, né? Agradecer a todos os professores, cara, São Jorge. Porque se tem sabe aquele negocinho assim, ó? Qual o seu sucesso? Eu acho que hoje o sucesso daqueles professores do meu período, lá do nosso período da década de 80 e 90, está aqui. Eles olharem aqui, ter orgulho e fazer parte da história. Exatamente. E para quem quiser adquirir o livro, você falou, nós estávamos falando em off, né, da Meta Impressões e Soluções Digitais. Exatamente. É um dos canais de vendas para quem quiser adquirir. Exato. E tem mais outro que em breve já vai estar disponível, né? Tem o meu Instagram, que é @DoniColonelli. Isso, que vai estar aparecendo aqui no rodapé aqui na tela. E isso, vocês podem conversar direto comigo, que eu tenho uma tiragem, na verdade eu trouxe uma tiragem que a gráfica conseguiu me imprimir. Mas a família, filho, já... Família Colonelli tem quase umas 1000 pessoas aqui em São Jorge, já foi 1000 livros, filho. Já é grande, né? Eu vou deixar com a Silvia, né? Quem quiser adquirir lá, o preço vai ser R$40, então vou deixar com a Silvia. Eu vou ver quantos livros sobraram, porque eu vendi lá hoje também. A gente vendeu lá uma quantidade hoje e foi muito prazeroso, muito legal, cara. Foi espetacular hoje. Foi espetacular. Você merece uma história bacana. A gente vai colocar na Amazon no começo do mês que vem para você comprar, entrar lá e comprar, e se eu não me engano o custo vai sair R$52,90 mais frete. É isso aí. Gente, se nós pudermos, nós ficava aqui pelo menos uns 3 dias. Tem muita história, né? A gente está se conhecendo hoje, conheci ele lá no lançamento. Um cara fantástico. Doni, eu queria muito te agradecer, cara. Obrigado mesmo por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite. Creio que vai contribuir muito para o nosso programa, tá? Obrigado de coração e deixa o espaço aqui para suas considerações finais, cara. Eu que agradeço, cara. Márcio, pelo amor de Deus, eu que agradeço. Eu vim aqui livre, leve e solto, cara. Esse cara é um cara genial, cara. Eu acho que a gente precisa ter mais mais entrevistas, mais podcast com a galera daqui, porque você tem muita história para ouvir ainda. Aqui você tem um pouco de história contada no livro, mas você tem uma galera para entrevistar aí, para se divertir, cara, e aprender. Isso aqui para rodar, colocar isso aqui para funcionar de uma maneira espetacular. Obrigado. Vai ver que você vai ser um cara bom, cara. Ser um cara bom. Obrigado. Olha, e a recíproca é a mesma. Obrigado mesmo. Tenho certeza que todo esse projeto vai contribuir muito. Sucesso mesmo, desejo de todo o coração, pelo carinho que eu tenho pela família Colonelli. E agora por você também, que é mais um amigo que a gente conquista aí na caminhada. E queria também te agradecer. Você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhou até agora. Então, se você quiser adquirir o livro, a gente vai passar aqui os canais do Doni, tá bom? As redes sociais. Entre em contato lá, vale muito a pena. Com a brincadeira que nós temos aqui na nossa paróquia, aqui na nossa cidade, que não vale a pena. Vale a galinha inteira, vale a cevada inteira, vale demais, viu, gente? E agradecer a você por estar seguindo as nossas redes sociais, por estar nos acompanhando e ajudando a divulgar esse projeto, que não é só meu, mas sim de todos vocês que estão aí do outro lado, porque eu já falei e vou falar mais uma vez. Esse projeto só tem sentido se tiver você aí do outro lado, tá bom? Então, até o próximo episódio do NPA 360. Fiquem todos com Deus e um grande abraço. Valeu!